Bem, amigos do colégio, estamos aqui reunidos para mais uma quarta treta, né? Uma quarta-feira louca. Hoje, posso dizer que todos nós estamos pilhados, não é? Porque a aula é sobre pilha, né? Então, não tem aquela coisa, você está pilhado, você está cheio de energia. E quando você está cheio de energia, você tem que extravasar, né? Então, descarrega, né? Tanto que não tem aquela coisa de... eu conheço pessoas que não gostam de colocar o pé puro, o pezão mesmo, no chão. É sempre com um sapatinho, uma meia, mas eu sou daquela velha guarda que quando você está muito estressadão, bem, eu vou pro videogame, tá? Mas eu fico descalço. Que é gostoso você ficar descalço, ainda mais na grama, na terra, dá aquela impressão que você descarrega, não é? Até na hora do banho, né? O banho que vem aquela água quente ou gelada, cada um, né? E ela parece que ela passa por você e através de um fluxo de água carrega toda aquela energia negativa. Então, fica a dica aí. Tá estressadinho? Tá, anda descalço, na grama, no jardim, né? Jardim com grama, na terra, né? Descarrega. Mas aqui, ó, voltando. Pá. Eu vou sempre me referir a essas três letrinhas aqui, ó. DDP, diferença de potencial. O que consiste isso? Nós temos aqui uma pilha seca, tá? Esta pilha seca, ela tem ali o anodo, é no anodo que eu tenho o material, eu tenho aquele metal que tem o maior potencial de oxidação. É esse material que vai distribuir o elétron. Então, é no anodo, que ele é o meu cantinho negativo, porque, olha só, elétron com elétron, né, como eles possuem a mesma carga, um empurra o outro, um vai empurrando o outro. E quem que vai atrair este elétron na outra ponta é o positivo. Então, o elétron, ele sai do lado negativo, ele vem cheio de energia, e quando ele passa por um dispositivo, no caso ali, uma lâmpada, essa lâmpada, essa energia que vem é convertida em elétrica, em luminosa e tantas outras que vocês já viram, né? A energia ela se transforma. E depois, essa energia, esse elétron que já, digamos assim, perdeu esta energia, ele é atraído para o lado positivo, que é o meu catodo. Eu até brinco, né? O catodo é quem capta o elétron. O anodo manda o elétron e o catodo cata. Então, ele é o meu positivo, porque é o positivo porque ele vai atrair este elétron. E é justamente este elétron, esses elétrons, que eles estão passando pelo dispositivo, né, que nós chamamos fluxo de elétron, né? São os elétrons caminhando por este fio. Tem aqui também uma foto de um multímetro, que é a função do multímetro, não é? Você compra ele nas melhores casas de materiais elétricos, eletrônicos, não é? Tanto que o meu eu deixei na escola, eu tenho que ir buscar. O multímetro, ele funciona justamente o quê? Para determinar, né, aquela voltagem, vai determinar quantos volts tem naquela pilha, né? Então, ele determina essa diferença de potencial. Então, aqui, ó, quanto maior a DDP, ou seja, quanto maior a diferença de potencial, maior é o fluxo de elétrons. É onde entra a engenharia elétrica, né? Que ele vai trabalhar ali alguns circuitos, né, que você vê uma voltagem muito alta e você tem que colocar ali uns resistores para diminuir, daí entra aquela parte lá, o professor Vitão. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Essa aqui é a famosa pilha de Daniel, a pilha do Danielzinho, tá? Vocês viram no outro módulo, que eu trabalhei ela bastante, e vocês vão ver que ela sempre está ali, presente na vida de vocês. Então, eu tenho o zinco aqui, ó. O zinco, meu povo, ele tem o maior potencial de redução, ou de oxidação.
Tá? O zinco, ele oxida muito fácil. Então, é justamente colocado nessa pilha de dênio, aonde? O meu zinco, olha, como eu vou estar colocando aqui, ó. O meu zinco, quando eu coloco esta bolinha aqui, ó, gente, eu me refiro ao zinco metálico. Então, eu penso no zinco como sendo o meu metal, tá bom? Essa é uma equação. Do outro lado aqui, né, eu tenho aqui, ó, eu vou fazer parte por parte aqui, ó, o meu zinco. Esse meu zinco, tira isso daqui, é uma setinha. Esse meu zinco, o que ele vai fazer? Ele vai doar 2 elétrons. É esse elétron que está aqui, ó. Ele passa por esse voltímetro ou multímetro porque ele trabalha várias unidades. O voltímetro seria específico, o volts, que é a diferença de potencial. Agora, do outro lado, né, isso aqui acontece no anodo. Anodo. Já no cátodo, eu falo cátodo, mas é cátodo, né? No cátodo, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho o meu eletrodo de cobre, mas o cobre ele vai funcionar como um ímã. Então, o que acontece? O segredo está aqui, ó. É esse cobre, ó, é esse cobre na solução. Pode ver que o sais, o metal do sais tem que ser o mesmo do eletrodo, aonde ele vai receber o elétron aqui, ó, ó o elétron vindo para cá. Ó. Ele recebe o elétron e ele vai se transformar em cobre metálico. Então, esse processo, eu consigo tirar cobre da solução contendo o íons de cobre. Tendo essas duas semi-reações, o anodo acontece nessa célula e o cátodo acontece nessa outra célula. É onde eu vou ter a chamada equação global. A equação global é a soma desses dois, aonde o zinco bolinha, ó, eu vou cortar 2 elétrons e 2 elétrons, mais o cobre 2 mais, ele vai me dar zinco 2 mais cobre bolinha. Então, é essa diferença de potência do maior para o menor que eu consigo, através de um voltímetro, determinar a diferença do potencial. Ó. Diferença do potencial. Nesse caso aqui, que ele fala que diz que o valor foi de 1,10 volts, foi medido nessas condições, aonde você tinha ali as concentrações de cobre e de zinco. Aqui, olha, como eu copiei direto do material de vocês, ó, aqui, vocês estão vendo esses 3 mais? Ignora ele, tá? É 2 mais, sai aqui, ó. É 2 mais. Não existe cobre 3 mais. Então, tem alguns errinhos ali. A diferença de potencial é representada por esse símbolo. Aqui faltou só, que é isso aqui, ó. Variação do meu potencial. Essa bolinha aqui acabou saindo grande, tá, gente? Na hora ali houve uma falha. Então, eu vou calcular esse tipo de diferença para determinar a voltagem. Tá. Como esse modo trata-se da pilha, a pilha é uma reação espontânea. Por que é uma reação espontânea? Se vocês olharem aqui, ó, não tem nenhum dispositivo externo. Elas estão conectadas através da ponte salina e do meu fio, no qual conduzo os elétrons. É que depois, nessa frente 4, vai entrar a eletrólise. A eletrólise já é uma reação não espontânea. É uma reação que ela acontece por um meio externo. Mas aqui não. São reações que acontecem
espontaneamente. Até eu tinha colocado lá para vocês, para quem viu ali, naqueles videozinhos que eu deixei no módulo passado, tem um onde você pode fazer em casa uma pilha utilizando limão ou batata. Então, você pode acender uma lâmpada com um limão. Você tem ali uma reação espontânea. Tá, então aqui, gente, olha, não vou... Desculpa, senhor. Na diferença do potencial, aquela bolinha é porque é só os metálicos que vai considerar? Ou é toda aquela equação? Nessa daqui... Isso, dessa bolinha. É um conjunto, não é? Então, você acontece aqui, ó, esse zinco metálico, que ele perde elétrons e ele vai virar zinco 2+. Então, essa reação ela só acontece quando você tem ali o zinco bolinha, e esse zinco bolinha, ele não desaparece. O zinco metal, ele não desaparece. Ele se transforma em cátion. Já do outro lado, esse cobre 2+, que recebe, ó, esse cobre 2+ aqui, ó, ele tá aqui, ó. Ele recebeu elétrons, olha só o que ele vai grudar aqui, ó. Então, eu começo aqui, ó, a ter um depósito de cobre metálico. Então, este eletrodo, ele vai ficar cheio de cobre proveniente da solução. Só que não existe mágica, não é? Não existe, né? Na natureza tudo se transforma, mas nada desaparece, se transforma. Então, este zinco, que era um eletrodo, era uma placa, ele começa a se desfazer, ele vai corroendo, ele vai se desfazendo. Então, ele vai se desfazendo porque ele mandou elétron e aquele zinco metálico se transformou em íons de zinco 2+. Então, a pilha, ela funciona nesse conjunto todo. Como trata-se de uma equação global, então eu acabo eliminando aquilo que eu tenho de igualdade, comparando o reagente com o produto. Então, a equação global, ela acaba ficando isso aqui. Mas isso aqui é a minha pilha. Todos eles participam. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Não, é que era só na diferença mesmo, potencial, que aquela bolinha, se não representa também que é metálico, porque quando, por exemplo, o zinco, a bolinha é metálico. Sim, então, olha só. Aqui eu tenho o zinco metálico, é isso aqui, ó. Aqui eu tenho cobre metálico, porque o cobre, tá vendo esse cobre 2+ aqui? Ele virou o cobre, então ele está colando aqui nesse eletrodo. Então eu consegui, eu obtive cobre metálico com o sacrifício do zinco. Agora foi pesado, hein? O zinco se sacrificou para produzir o cobre metálico. Então a bolinha que eu costumo colocar em cima do elemento químico é para dizer, ó, aquele material, ele é metal. Em alguns casos, você pode acontecer isso daqui, ó. S é o sólido, né? Está em solução aquosa. Então, você pode ter ele aqui assim, ó, tirando a bolinha, ó. Pode sólido, aquoso e sólido. Eu posso substituir pela bolinha. Mas quando você olhar para a bolinha na reação, saiba que ali ele é um metal, tá? Ô, senhor, Ok, só Oi. uma dúvida. Essas reações, elas só podem ocorrer se os expoentes forem equivalentes? Tipo, tem que ser 2+. Não. Nós vamos se deparar mais para frente ali. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns exemplos, onde você faz o balanceamento dos elétrons. Quer ver, ó? Eu vou montar aqui uma pilha. Eu vou montar aqui rapidinho aqui uma pilha, ó. Uma pilha. Eu vou escolher aqui, deixa eu
pegar aqui. Ó, o lítio. Vocês estão vendo? Uma coisa que vocês vão ter que prestar muita atenção, gente. É isso daqui, ó. Eu vou direto logo ali no assunto, ó. Potencial de redução. O que é o potencial de redução? É quem recebe elétron. Tá? Então, vocês olharem o flúor aqui, ó, ele tem o maior potencial de redução. Por isso que o flúor é muito reativo. Ele reage facilmente com os elétrons. Então, o flúor tem o maior potencial de redução. Agora, quem é o pior para doar elétrons? É o lítio. Ele tem o menor potencial de redução. Então, eu quero fazer uma pilha utilizando o cobre e o zinco, que nem aquele exercício anterior, ó. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, porque vocês vão ver que nos exercícios, eu vou ter que tomar muita atenção nisso, ó. Eu vou fazer uma pilha utilizando o cobre e o zinco, esses dois aqui, ó. Para existir a pilha, é necessário um que sofra redução e outro que sofra oxidação. Então, olha só como é gostoso fazer isso, ó. Eu tenho o 0,34 potencial de redução do cobre e do zinco eu tenho o menos 0,76. Então, olhando aqui tem maior potencial de redução é o cobre. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cobre, 2 mais, recebe 2 elétrons. Depois eu faço um, Ilka, com diferente ali o elétron. Ao vivo. E aqui, ó, o cobre bolinha. Bia, tá vendo que ele colocou o S aqui, ó? Eu coloco a bolinha, não tem problema. Uhum. Beleza. Agora, olha só, a pilha que eu quero montar é cobre e zinco. Porém, o zinco, ele tem o menor potencial de redução. Porque, ó, como que eu sei que é redução? É quem está recebendo elétrons. Mas esse que é o legal desse conteúdo. Eu vou pegar o zinco agora e vou transformá-lo em potencial de oxidação. Aqui na frente, olha, aqui na frente, eu vou colocar o meu potencial aqui, vou colocar aqui o potencial, deixa eu ver que letrinha que eu posso usar para vocês. Vou tirar aqui, ó. Potencial aqui, ó. O do cobre é de mais 0,34 volts. Tá aqui, ó. Potencial de redução. Então, vou colocar aqui, ó, redução. Já o potencial de oxidação, como, gente, agora sim, ó, eu inverti a reação química. O zinco, ele está menos 0,76 porque ele está sofrendo redução. Agora, eu vou inverter essa reação e vou colocá-lo na forma de oxidação. Então, aquele menos 0,76 vai virar positivo, 0,76 volts. Então, eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho o meu zinco que sofreu oxidação e o cobre que sofreu a minha redução. Daí eu monto... Ficou positivo, senhor? Oi? Por que ficou positivo do zinco? Porque eu inverti a posição da reação. Porque nessa tabela, todo mundo está sofrendo o quê? Está sofrendo redução. Então, só que eu escolhi 2 materiais para montar a minha pilha. Eu escolhi o cobre e o zinco. Entre o cobre e o cobre tem o maior potencial de redução. Então, ele vai receber esse elétron. Daí eu peguei o zinco, para existir uma pilha, é necessário oxidação e redução. Eu peguei uma pilha e inverti ela. Então, eu peguei o zinco e inverti. Então, olha só o zinco aqui. Ele era menos 0,76, porque ele estava sofrendo redução. Como eu inverti essa tabela, ele passou a ficar positivo. Porque, gente, a energia do zinco vai ser sempre, que é uma energia padrão, vai ser sempre esse 0,76 volts, que ele pode estar recebendo ou ele pode estar doando. Essa energia, ela é padrão para o zinco. Como cada valor que vocês estão vendo na tabela,
ela é padrão, ela é fixa. O que vai mudar é se você está como redução ou como você está como oxidação. Então, nesse caso aqui, o cobre, maior potencial de redução, o zinco, eu inverti para ter maior potencial de oxidação. É onde eu consigo determinar a minha DDP, a minha diferença de potencial. Que eu prefiro usar esse esqueminha aqui, peraí, deixa eu só colocar aqui, onde eu vou somar. Vai dar 1,10 volts. Então, quando você monta essa pilha, né, eu tendo os potenciais, eu consigo determinar se ela vai ser o quanto de energia, né, qual vai ser a voltagem produzida por esta pilha. Agora, Ilka, eu vou pegar aqui um exemplo, né, se eu fosse trabalhar aqui, ó, uma pilha de lítio, ó, eu vou apagar tudo isso daqui para aproveitar esse espaço. Como está sendo gravado, preciso dar uma pausa. Que eu vou mostrar aqui. Ô, senhor, Oi. mas, tipo, esses números são de redução. Sim. Para achar o de oxidação, eu só vou inverter o sinal? Se é mais, vai ficar menos? Exato. Ah, tá bom, então. É só isso. É isso aí, não tem? Inverteu, já era. Olha só. Agora aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu vou montar onde vai ter diferença de elétron. Um tem outro, um vai ter mais, outro vai ter menos. Ó, eu vou fazer aqui, eu vou pegar o alumínio, porque tem 3 elétrons, tá? E vou reagir com o cobre. A prata. Vou reagir com a prata aqui, ó. Então, eu vou pegar o alumínio e a prata. Quem tem o maior potencial de redução é a prata. Então, eu não vou mexer nela aqui. Eu vou pegar aqui e vou colocar a prata do mesmo jeito, ó. Mas recebe um elétron e ela vai se transformar em prata metálico. Não terminei ainda. Aí, aonde eu vou ter aqui, a voltagem dela vai ser mais 0,80 volts. Tá bom? Agora, eu vou reagir com o alumínio. Só que o alumínio aqui, ele está como redução. E eu vou invertê-la para oxidação. Então, vai ficar aqui. Alumínio bolinha. Vai se transformar em alumínio 3+, mais 3 elétrons. E o que era menos ficou mais, vai ficar 1,66 volts. Agora que vem aqui. Só que o alumínio, ele está doando 3 elétrons. Ele está doando 3 elétrons. E nesse caso aqui, a prata recebe 1. Então, eu vou balancear. Ó, 3, 3 e 3. Agora, eu vou transformar essas duas semi-reações, anodo e cátodo, vou transformar em uma só. Vai ficar alumínio bolinha mais 3Ag+, que se transforma em alumínio 3+, mais 3Ag bolinha. Só que aqui, olha, cuidado. Não é porque eu aumentei a quantidade de elétrons que eu vou ter que aumentar a voltagem, não. Você não mexe na voltagem. Ela não é diretamente proporcional. Esse 0,80 é da prata. É da prata. Ah, mas eu aumentei 3 vezes. Não importa. É da prata. Agora aqui eu vou somar tudo. Vai dar aqui, quanto é que vai dar aqui? Essa energia aqui produzida vai ser de 2,46 volts. Então, observa que esta pilha que eu acabei inventando aqui, alumínio e prata, ela vai produzir aí quase 2,5 volts.
Agora, imagine isso quando você morde um alumínio, e entra em contato com a prata da amálgama. Você vai levar uns 2,5 volts na boca. Depois você leva um choque. Ok, sir. Tá. Então, aqui, agora sim, ó. Eu peguei aqui um exercício, eu vou tentar fazer junto com vocês aqui o exercício, tá bom? E vamos tentar acompanhar a linha de raciocínio. Ó, a figura apresenta uma célula voltaica, uma pilha, tá bom? Posso chamar isso de pilha. Gente, a diferença da pilha para a bateria, vocês sabem qual é? Não, sir. Não. É que tá ali, eu não quero pegar as pilhas. Ó, isso aqui é uma pilha. Tá? Uma pilha. Agora, quando eu tenho várias pilhas todas juntas, eu tenho uma bateria. É isso. Simples, não é? Para nós, aqui no Brasil, a bateria ela é considerada quando você tem várias pilhas conectadas. Essa é a diferença. Por isso que a bateria do carro, ela tem 6 células. Então, a bateria do automóvel, ela tem 6 células, então ela tem 6 pilhas, que junto forma a bateria. Então, aqui, ó, a figura apresenta uma célula voltaica utilizada para medida de potencial de redução a 25 graus Celsius. O eletrodo padrão de hidrogênio tem potencial de redução igual a 0. Então, se nós voltarmos aqui, ó, foi escolhido o hidrogênio como padrão. Por quê, professor? Não faço ideia. Mas foi escolhido o hidrogênio para ser o meu padrão, né? Para determinar o potencial de redução de todos os materiais envolvidos. Então, diz assim, ó, a concentração das soluções de íons de hidrogênio e íons de concentração de íons zinco é de 1 mol por litro. Tá, até aí tudo bem. Não é que vai aparecer esse 1 mol por litro, que eu já vou dar coceira que eu vou ter que calcular mol. Não, é concentração. 1 litro, eu vou ter 1 mol de hidrogênio, íons de hidrogênio, e 1 mol de zinco. Para dizer que está trabalhando as mesmas concentrações. Utilizando separadamente placas de níquel e de cobre, em suas soluções níquel 2+, ou cobre 2+, verificou-se que o níquel e cobre apresentam potenciais padrão de redução, respectivamente, iguais a menos 0,25 volts do meu níquel e 0,34 volts do meu cobre. Então, eu sei ali que níquel e cobre, o cobre tem maior potencial de redução e o níquel o pior. Tá, olhando aqui, ó. Escreva as equações de redução e oxidação e global e determine o valor do potencial padrão de redução do zinco. Então, ele quer saber qual é o potencial de redução do zinco. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem vai sofrer a redução é o zinco. Por que eu sei que o zinco? Tá vendo esse menos aqui, ó? Isso mostra que o zinco sofre o quê? Oxidação. Então, o meu hidrogênio, eu já vou colocar aqui 2 elétrons, porque eu sei que, ó, tá vendo? Aqui só tem 1 elétron. Mas o zinco vai ter que doar 2. E isso, olha só que legal. O que ele vai produzir aqui, ó? O hidrogênio. Então, aqui vai começar a borbulhar. E o potencial de energia do hidrogênio é igual a 0. Por que ele é igual a 0? Porque ele é o meu padrão. Então, vou colocar aqui 0,0 volt. Vou colocar 2 casas aqui, ó. Porque eu estou trabalhando sempre 2 casas. Então, eu sei que o hidrogênio, que sofre redução, é igual a 0. Agora, oxidação.
A oxidação é quem? O meu zinco bolinha, ele vai virar zinco 2+, vai doar 2 elétrons, e ele quer saber qual vai ser o potencial de redução. Eu não sei nem de oxidação, na verdade eu sei, mas eu vou colocar aqui como se eu não soubesse. E vou puxar aqui, meus lindos, ó, a equação global, essa parte que eu sei fazer. Puxar uma linha aqui, ó. Vai ficar, a equação global vai ser igual. Sempre quem sofre oxidação na frente. Zinco, eu vou cortar, mais 2H+, que vai dar origem a zinco 2+, mais o gás hidrogênio, e tudo isso daqui vai ter que dar quanto? Ó, 0,76. Eu sei que a soma desses dois aqui vai ter que dar 0,76 volts. Tá, então, qual vai ser o valor de X? O valor de X tem que ser 0,76 volts. Mas o que ele quer saber ali? O que ele quer? Determine o potencial de redução. Então, ó, potencial de redução do zinco. Zinco 2+, recebe 2 elétrons, que vai virar zinco bolinha, e o meu potencial de redução vai ser igual a menos 0,76 volts. Agora eu deixo vocês aí mexer as catraquinhas, e se não tiverem, eu taco para a letra B aí. Vocês entenderam o que eu fiz? Pera, eu só não entendi por que você inverteu para ficar negativo. Porque o zinco aqui está sofrendo oxidação. Então, o potencial de oxidação do zinco é de mais 0,76 volts. Mas ele, no exercício, ele pede potencial de redução. Então, eu vou inverter a reação química, e o zinco, que estava sofrendo oxidação, eu inverti para a redução. Ó. Gente, vocês têm que pensar ali o seguinte: como que eu sei que sofre redução? É quem recebe elétrons. E oxidação é quem doa elétron. O zinco aqui, ele está doando elétron. Ó. Zinco bolinha se transformou em zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, ele está doando 2 elétrons. Então, o potencial é 0,76 volts. Agora, ele pediu o seguinte, ele quer que você dê o potencial de redução do zinco. Então, se oxidação é 0,76 volts positivo, redução é invertido. Eu vou inverter. Vale, então, menos 0,76. Tá bom? Esse é o meu esqueminha. E aqui, ó, aqui ele quer o seguinte, para a pilha de níquel e cobre, calcule a DDP, diferença de potencial, e indique o eletrodo positivo. Olha só. Potencial de redução do níquel é menos 0,25. Potencial de redução do cobre é 0,74. Então, eu sei que o cobre sofre redução. Então, eu vou colocar ele embaixo aqui, ó. O cobre 2+, recebe 2 elétrons, que ele se transforma em cobre bolinha. O potencial vai ser mais 0,34 volts. Agora, para existir a pilha, alguém vai ter que sofrer a oxidação, que nesse caso é o níquel. Porque o níquel ele tem o menor potencial de redução. Então, se ele tem o menor de redução, ele vai ter o maior de oxidação quando você inverte. Então, ó, o níquel, bolinha, se transforma em níquel 2+, vai doar 2 elétrons, e onde eu tinha menos 0,25, que era a redução, eu vou ter mais 0,25, que é a minha oxidação. Então, ele pede a DDP, então vai ficar
níquel bolinha mais cobre 2+, que se transforma em níquel 2+, mais cobre bolinha. E o meu potencial padrão vai ser, eu vou somar tudo aquilo ali, ó. Eu vou somar 0,25 com 0,34, vai me dar 0,59 volts. E ele pede que você indique o eletrodo positivo. O níquel é ele que doa elétron. O níquel, ele é o meu eletrodo negativo. O cobre é quem recebe o elétron. É o meu eletrodo positivo. Então, essa pilha de níquel e cobre vai formar ali 0,59 volts. Então, essa parte, gente, tem que deixar bem claro, porque assim, não dá para montar uma reação química com 2 materiais sofrendo redução, ou 2 materiais sofrendo oxidação. Tem que ser um sofre oxidação e outro sofre redução. Então, eu vou ter que pegar aquele que sofre maior oxidação e quem sofre a maior redução. Se eu trabalhasse aqui no lugar de potencial de redução fosse oxidação, seria esses valores aqui, ó. Se eu fosse trabalhar potencial de oxidação, quem tem maior potencial de oxidação? É o níquel. Quem é que tem o menor potencial de oxidação? É o cobre. Agora, se eu trabalho a tabelinha de cima, que é potencial de redução, quem tem o maior potencial de redução? É o cobre. Quem tem o pior potencial de redução? É o níquel. Então, eu sempre vou ter que pegar o maior da redução e o maior da oxidação. E essa diferença do maior de oxidação para o maior de redução que eu vou ter a minha diferença de potencial. Professor, um negócio Oi. que eu tô um pouco confusa ainda. O eletrodo positivo vai ser o cobre, mas por quê? Porque ele vai estar recebendo o elétron. Como eu montei uma pilha de níquel e cobre, então o elétron ele vai do níquel para o cobre. Então, o níquel é o meu anodo, então ele tem o eletrodo negativo, olha só o eletrodo negativo aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui você tem o níquel, e aqui eu teria, ó, o eletrodo positivo, eu teria o cobre. Então, o cobre que é o positivo, por que o cobre é positivo? Porque, imagine, esse positivo está atraindo quem? O elétron, que tem carga negativa. Ok, sir. Tá bom? Ô, senhor, Oi. peraí, mas então ele sempre vai ser do que tem o menor valor? Ou é ao contrário? Ao contrário. Como é que ele vai sair do maior ou do menor? Ele vai sair do maior potencial de oxidação e vai em sentido ao maior potencial de redução. Então, Tá, entendi. então, ele sempre vai do maior de oxidação para o maior de redução. Que nem aqui, ó, 0,25 é menor que 0,34. Olhando os números. Agora, o que é esse 0,25 volts? Maior potencial de oxidação. E o que é esse 0,34 volts? É o maior potencial de redução. Então, você pega o maior de um com o maior de outro e soma. Você vai ter essa diferença de potência. Tá bom? Beleza, senhor. Oi. Mas mesmo recebendo elétron, ele é considerado positivo? Tipo... Não isso é a chamada convenção. É a convenção. Tá? É o sentido que o elétron percorre. É o sentido que este elétron vai percorrer, que nós chamamos de fluxo. O elétron, ele sai do anodo, então eu represento através dessa setinha e coloco isso daqui. E o elétron, ele vai para aquele eletrodo que, por convenção,
ele tem um sinal de positivo, só que esse eletrodo ele está carregado eletricamente, porque ele está recebendo elétrons. Em compensação, neste zinco aqui, eu estou perdendo elétron. O meu elétron está indo embora do zinco para, no caso aqui, se fosse o cobre, ou níquel, ou cobre, ou zinco, ou hidrogênio. Gustavo, por convenção, é chamado de positivo porque ele está recebendo este elétron, tá bom? Só que quem está recebendo elétron está ficando carregado eletricamente. Então, ele está cheio de carga de elétrons, tá? Mas, por convenção, ele é o polo positivo. E alguns, né, eles falam que o elétron vai do positivo para o negativo. Não, o elétron vai do negativo para o positivo. E não do positivo. É comum, acho que até o Vitor, depois ele pode comentar isso, é senso comum você falar, o elétron vai de positivo para o negativo. Tá. Só que na pilha, o elétron, ele caminha do anodo, que é o negativo, para o catodo, que é o positivo. Então, o catodo, ele está carregado de elétrons, mas o catodo, ele é o meu eletrodo positivo. Tá bom? Entendi isso. Tá. Agora, aqui, gente, eu já coloquei ele desenhado, porque desenhar isso, fazer esse desenho, não ia ficar tão bonito quanto esse daqui, tá, gente? Então, já deixei ele ali pronto, que fica mais fácil. Mas, olha, esse exercício, observe aqui, essas duas reações, gente. Ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, se transforma em cobre bolinha. O que ele está sofrendo? Oxidação ou redução? Redução? Redução. Aqui embaixo, prata mais recebe um elétron e vira prata bolinha, prata metálica. Também está sofrendo redução. Então, eu tenho aqui 2 eletrodos sofrendo redução. E para existir uma pilha, não dá. Um vai ter que ser redução e outro vai ter que ser oxidação. Então, olha lá. Dos dois aqui, aquele que tem o maior potencial de redução é a prata. Então, a prata, eu não mexo. A prata, eu não mexo. Eu vou mexer em quem? Vai ser o cobre aqui, ó. O meu cobre, ele vai virar cobre bolinha, que vira cobre 2+, mais 2 elétrons, e o meu potencial agora de redução se transformou em potencial de oxidação, o menos 34 volts. Tá? Isso sempre eu tenho que pegar. Quem é o que foi apresentado para vocês é o potencial de redução, então eu pego quem tem o maior e o outro vira oxidação. Se foi apresentado para vocês potencial de oxidação, eu pego quem é o maior potencial de oxidação, guardo. O outro eu vou inverter para virar redução, que aí você tem a pilha. E aqui ele fala, ó, uma lâmina de cobre, uma lâmina de prata, 2 fios de conexões com jacaré, um voltímetro com escala de 0 a 5 volts, 2 Becker de 200. Aqui, gente, ele deu uma receita. Ele deu uma receita. E ele fala aqui, ó, tendo como base o que foi fornecido, propõe uma montagem de uma célula eletroquímica. Eu já deixei aqui já desenhada, né? Não fui eu que desenhei, porque não teria até teria, mas fosse no papel. Usando essa canetinha é rolê. Mas olha só, ó. Eu já sei que o cobre, ele é o meu anodo. E a minha prata é o meu catodo. Então, eu coloquei aqui, ó. Aqui eu coloquei, o sentido do elétron. E foi montado o voltímetro, que ele vai determinar essa diferença de potência. Então, eu poderia fazer assim também. Aqui dentro foi colocado soluções contendo, ó, nitrato
nitrato de prata, olha o nitrato de prata aqui, e nitrato de cobre 2, olha o nitrato de cobre 2. Por quê? Eu estou usando o cátion, ele é o mesmo o cobre, é o mesmo tanto do eletrodo quanto do meu sal. E o meu sal contendo prata é o mesmo do meu eletrodo de prata, vou colocar os mesmos metais. E daí, o que está acontecendo aqui? Senhor, Oi. foi mal, rapidinho. Nos desenhos anteriores, eles estavam mostrando o invertido com o positivo na frente e o negativo depois. Só inverteu, né? Porque o caminho continua o mesmo, né? Sai do negativo e vai pro positivo. Sim, sim. Tá. Ele sempre vai sair do negativo para o positivo. Tá bom. Se eu invertesse, eu ia mudar. Por isso tem que prestar muita atenção. Pode ter um fé da mãe que fazer um exercício e colocar o catodo à sua direita e o anodo à sua esquerda. Então tem que prestar muita atenção assim, ó. Quem tem o maior potencial, e a setinha já está dizendo o lado do meu elétron. Então, aqui, ó, eu montei esta pilha utilizando essas informações. E depois ele quer que você calcule a diferença de potencial da célula e mostra a equação da reação química que ocorre, indicando os polos, né, o anodo, o catodo e o sentido do elétron. Então, aqui já está montadinho. Ó, o cobre sólido, bolinha, está mandando 2 elétrons e virou o cobre 2+. Aqui sofre a oxidação, é o meu anodo. Ó, Gustavo, o meu negativo aqui, o anodo é o meu negativo. A prata, como a prata ela é mais, e o cobre é 2+, então eu já fiz o balançamento, Yuka, ó, aquele balançamento ali, ó. Dois íons de prata que receberam 2 elétrons se transformou em prata metálica. Então, está sofrendo a redução, o meu catodo, e vai me dar aqui o meu positivo. Foi colocada a equação global aqui, ó, a equação global, e o elétron vai do cobre para a prata. Agora, aqui, ele tá pedindo, ele pede que você calcule a DDP. Aqui já tem a fórmula, mas eu gosto de usar, digamos assim, a minha. Não é minha, né? Ó, aqui não vai dar espaço. Tá vendo esse menos 0,34? Eu vou colocar aqui, ó. Menos 0,34 volts. Que é a oxidação. Esse 0,80 é o da prata, mais 0,80 volts. Se você somar os dois, vai dar quanto? 0,80 subtrai o 0,34, vai dar 0,46 volts. É o mesmo que está aqui, ó. Porque aqui, ó, para você determinar, está na apostila de vocês, a forma, para você determinar o potencial, a diferença de potencial é potencial de redução somado com o potencial de redução do catodo somado com o potencial de redução do anodo, que é uma maneira de... Mas eu prefiro fazer isso do meu jeito. Mas todo caso, você vai ter aqui o 0,76 volts. Então, esse exercício era esse daí. Oi. Rapidinho, ali no desenho, por que tem um potássio na ponte salina? O potássio, exatamente. Porque vamos imaginar o seguinte, na medida que você está aqui, ó, eu estou aumentando, como eu estou perdendo elétron, eu estou aumentando a solução de cobre 2+. Estou aumentando ali a solução de cobre 2+. E como a prata está colando aqui, ó, então a concentração de nitrato, a quantidade é a mesma, mas como eu estou perdendo a minha íons prata para o catodo, eu vou ter muito nitrato. Então, de um lado, eu vou ter muito cobre
E do outro lado, eu vou ter muito nitrato. Isso pode fazer, então, com que o meu elétron, ele não siga, eu vou desbalancear essas concentrações e eu não vou fazer com que o elétron percorra o meu circuito. Na verdade, o elétron ele poderia ir pela ponte salina. Então, o papel da ponte salina é fazer o quê? Como aqui está rica em cobre, o meu nitrato vai vir para cá, que eu vou manter a concentração igual. Como aqui está rico em nitrato, esse potássio vai vir para cá, que eu vou manter a mesma concentração. Então, eu mantendo as mesmas concentrações dentro das células, o elétron vai percorrer por cima. Então, o papel da ponte salina é fazer com que as concentrações permaneçam a mesma, para o elétron poder percorrer por cima e você ter o seu fluxo de elétrons. Esse é o papel da ponte salina. Manter as concentrações. Se não tivesse a ponte salina, ia acabar formando nitrato de potássio? Nitrato de cobre? Se você não tem a ponte... Eu estou formando nitrato de cobre, porque o nitrato está indo ali para o meu anodo. Então, eu estou formando nitrato de cobre, eu estou produzindo ele. Porque o que acontece? A quantidade de nitrato é uma, só que estava balanceada aqui, só que estou aumentando a quantidade de cobre. Então, eu preciso neutralizar esse cobre aqui. Eu mando nitrato. Aqui, eu tinha nitrato de prata, mas como estou acabando com a prata, vai ficar muito nitrato. Então, o potássio vem para cá para manter equilibrado a minha reação. Então, você mantém a concentração nas células iguais para o elétron ele percorrer o fluxo, o fiozinho, né, de cobre ali, para poder ter a sua finalidade. Então, esse é o papel. Agora, aqui é um exercício longo, que é um exercício... Oi. Desculpa, senhor, ainda do outro. Mas por que vai ficar 2 o prata? É por causa... Porque o cobre doa 2 elétrons. Tá e bom. A prata recebe 1. Daí eu fiz o balanceamento, porque doa 2 elétrons, recebe 2 elétrons. Por isso que ficou 2 pratas. Que eu faço o balanceamento, tá bom? Beleza. E aqui, tá bom? Ó, aqui tem todo um texto grande. Opa, tem um textão ali, né? Que biocélulas, combustíveis... tem uma célula grande, gente. Não vou ler, não. Tem ali um negócio grande. Uma baita de um texto. Lá, vocês leem lá. O que ele quer saber? Ó? Isso aqui eu vou ter que ler aqui. Ó. Em sistemas bioeletroquímicos, o potencial padrão apresenta valores característicos para as biocélulas de acetato. Considere as seguintes semi-reações de redução. Olha lá. Então, essas 2 reações, elas são chamadas de reações de redução. Então, quem tem o maior potencial de redução, gente, é esse daqui, ó. Automaticamente, o que eu vou ter que fazer com esta reação aqui, ó? O que eu vou ter que fazer com ela? Inverter. Porque uma tem que ser redução e outra tem que ser oxidação. Tudo bem? Então, ó, eu vou inverter aqui. Ele fala, ó, nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligados em série para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Então, ele quer saber o seguinte: quantas dessas biocélulas eu vou ter que ligar ali em série? Série é essa aqui assim, né? Ó. Vamos ver se isso aqui é série. Paralelo em série. Confere aí, gente. Então, eu quero saber quantos que eu vou ter ali. Então, como é uma relação, o que eu fiz aqui? Ó, eu já coloquei aqui, ó. Já deixei ela bonitinha aqui, ó. Você lembra que eu falei? Ó, quem sofre a redução, o maior potencial de redução é aquele 0,8. Aquele
menos 0,3, o que eu fiz ali? Eu inverti a posição, ó. Eu inverti ela aqui, ó. Eu inverti, fiz o balanceamento, porque nesse exercício, ele não quer que você dê a equação, ele só quer saber o seguinte, quantas pilhas eu preciso? Então, eu vou descobrir o potencial padrão de uma única pilha. Então, eu achei aqui. Quem sofreu redução, que é o meu cátodo, eu inverti ali a redução em oxidação, que é o meu anodo, eu inverti, então aquele menos 0,3 virou mais 0,3. Olha só, eu inverti aqui e somei os dois, ó. Vai dar 1,1 volts. Então, nessa reação, ele produz 1,1 volts. Só que ele quer saber o seguinte, quantas pilhas eu preciso para 4,4 volts? Bem, se uma pilha vai gerar 1,1 volts, 4,4 volts, vou precisar de 4 pilhas. Então, nesse exercício, né, se você já está afiado, eu não ia fazer nada aqui. Eu só ia o quê? Eu já tinha o 0,8 volts, que é o meu cátodo. Eu vou inverter aqui 0,3 volts, que é o meu anodo. Somo 1,1 volts. Como eu quero 4,4 dividido por 1,1 vai dar 4 pilhas. Tá vendo? Mas isso é depois de bastante treino. Tá bom, gente? Estão vivos aí? Aham. Tá, então, pera aí. Estamos aqui, sir. Pera aí.